Bom, as paredes, como a gente sabe, são os elementos que a gente mais vê dentro de uma residência. E na hora de fazer o projeto e a modelagem, a gente tem que dar uma atenção especial para as paredes, especialmente para não deixar elas todas brancas, chapadas e deixar seu projeto feio. E também quando você for fazer a execução desse projeto no mundo físico. Então, eu preparei uma aula aqui com alguns tipos de revestimento que a gente pode utilizar nas paredes. Na verdade, quando se trata de revestimento e decoração de paredes, é uma infinidade muito grande de tipo de materiais que você pode utilizar. Isso vai depender da imaginação, do estilo, do design, do estilo de decoração que você estiver fazendo. Então tem uma gama muito grande e vai, como diz, além da imaginação, e o céu é o limite, pelo que a gente vê em vários tipos de ambiente. Então aqui a gente tem alguns tipos de revestimento. Eu coloquei os mais tradicionais. Primeiro a porcelana, a cerâmica ou porcelanato, que a gente já tinha visto um pouco na aula de pisos. E, como eu tinha falado antes, atualmente tem porcelanato que imita fielmente materiais como pedra, madeira, até uma madeira colorida como essa da foto à direita, vários tipos de pedra, desenhos florais que nós podemos fazer, painéis, e a possibilidade de encontrar as texturas desses materiais direto nos sites dos fabricantes é muito grande. Na biblioteca de texturas que você tem aí, existe uma pasta que tem alguns vários, até porcelanatos de algumas marcas que tem lá cada uma. Então, a cerâmica, o porcelanato, é um tipo de revestimento que a gente pode usar nas paredes. Como ele tem essas imitações em madeira, pedra, a gente pode utilizar até em ambientes como sala, algum detalhe em um quarto que fica interessante, não vai ficar um negócio estranho. O outro é as pastilhas, são as pastilhas que nós já conhecemos, que atualmente tem uma infinidade de modelos, cores, texturas. Elas vão desde a pastilha simples de cerâmica, pastilhas de vidro, metal, couro, madeira e muitos outros materiais orgânicos, chifre, couro. Essas cromadas que são bem utilizadas também, imitam pedra. Então a pastilha também é um material que ele é bem versátil, a gente pode colocar em vários ambientes no nosso projeto. É só colocar ele condizente com o estilo do ambiente e com o que é. Por exemplo, a gente não vai colocar uma pastilha de vidro própria para banheiro numa sala, por exemplo. Mas podemos tranquilamente colocar pastilhas que imitam madeira, pedra, como eu falei, chifre e osso, em vários outros ambientes. Assim como não é interessante a gente colocar pastilhas de madeira e esses materiais orgânicos mais porosos em banheiro, porque no projeto ele vai ficar bonito, mas na hora do cliente fazer, posteriormente ele vai poder ter algum tipo de problema. Então, evitar colocar esses materiais em banheiros. É só você olhar, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar o tipo de pastilha e dar uma olhada no site do fabricante, o que ele indica ou não. Depois nós temos as pedras. Temos essas pedras mais rústicas, que podem ser usadas em vários ambientes. Pessoalmente, eu não recomendo muito a utilização dessas pedras em cozinhas, porque mesmo que elas sejam resinadas, com o tempo é um inferno para poder limpar isso. Então, no projeto fica lindo, sua cliente pode adorar, mas daqui a um tempo ela pode se arrepender e ficar bem bravo. Então, é um material que não fica muito lindo, às vezes, você colocar dependendo da decoração, mas isso é uma opinião minha particular. Se for um pedido do seu cliente, ou se você quiser, pode ficar à vontade também. E em salas eu gosto bastante de pedras. Na área externa é muito comum, mas em salas e até alguns detalhes em quarto eu gosto bastante. Então temos as pedras também, as texturas de pedra que nós vamos utilizar. E aqui eu já vou deixar uma dica para você. Você vai encontrar provavelmente no Warehouse
componentes imitando pedra. Eu não recomendo você utilizar componentes para colocar nas suas paredes para imitar a pedra, porque a renderização, tanto o Character como o V-Ray que nós vamos utilizar, eles fazem essa simulação muito bem, com os bumps, displacement, a gente vai ver isso aí nas aulas de texturização. E se você colocar um componente, cada pedra dessa, algumas são bem modeladas, bem detalhadas, e isso tem muitos polígonos. Então vai pesar demais a sua cena. Às vezes, se você colocar numa parede grande, como essa da foto aí, você termina de pôr e sua tela nem está rodando mais. Então não recomendo muito você colocar a menos que você queira muito e seja uma faixa pequena que não vá pesar muito na sua cena. Então, as pedras é um outro tipo de material e textura que a gente pode colocar para preencher e dar mais realismo ainda para os nossos projetos. Elas, aqui tem mais um pouco, né? Eu fiz uma apostilinha aqui com os principais tipos, os mais utilizados. Aí aqui tem as canjiquinhas, que são muito utilizadas, as formas que elas são colocadas, com junta seca, ou aquela que você vê a argamassa no meio. Cada uma dá uma conotação diferente para o seu ambiente. Aqui tem mais algumas, tem pedras em mármore também, que você colocar uma pedra em mármore com frisos pequenos, né, rejuntos pequenos, vai dar um ar bem mais elegante, glamuroso para a sua cena, enquanto que uma pedra rústica vai dar um ar mais campestre. Então aí vai do estilo, vai do que você quer colocar. Mas então temos algumas texturas aí de pedra. Essas daqui também são os seixos redondos que ficam bem legais. A gente tem textura disso aí também. Exatamente essa do meio eu já vi bastante no Wirehouse. É com essa redondinha aí, esse seixo rolado, que a gente tem que tomar um certo cuidado se a gente for colocar ele como componente. Mas no geral, esse tipo de textura e de pedra fica muito bonito. Depois nós temos os tijolos. Nós temos várias texturas de tijolo que a gente pode colocar em detalhes de paredes em várias situações. Como você vê, tem os pintados de branco, que são mais delicados, alguns mais rústicos. Então, vai depender da nossa decoração, o contexto do que a gente estiver utilizando. Mas o tijolo também é um material que fica muito bacana, preenche de uma forma muito legal a cena final. Aqui tem mais algumas opções para a gente utilizar. Hoje ele pode ser colocado em casas que não sejam rústicas, por exemplo, esse home office aí já é um home office mais moderno com um fundo de tijolo. Essa outra sala ali também, aquela cozinha toda branquinha com só uma parede, duas paredes em tijolo vermelho para dar um contraste, fica muito legal. Então o tijolo é uma coisa bem versátil também, uma textura muito versátil que você pode utilizar em várias situações nas suas cenas. Temos também o tijolo de vidro, que é muito legal, e aqui eu já vou recomendar para você. Quando você estiver utilizando tijolo de vidro, ao contrário do que eu falei das pedras, eu prefiro usar o componente quando se trata de tijolos de vidro, porque a textura eu não achei que fica tão real quanto o bloquinho mesmo de tijolo como componente. A gente tem ele na biblioteca de componentes do SketchUp e nós vamos utilizar em uma cena e eu vou mostrar para você essa diferença, como é que fica. Então, o tijolo de vidro também é um material que você pode utilizar em várias situações, banheiros, salas, em paredes pequenas ou grandes, como você vê ali, para dividir um ambiente, que ele é bem legal. Você pode colocar em várias situações porque, salvo engano, já existem tijolos de vidro que permitem a circulação de ar. Ele faz, tipo, às vezes de uma janela. Então você pode colocar ele praticamente também em todo lugar que ele vai ficar bom. É só saber colocar direitinho que vai ficar bem jóia a sua cena. Depois temos a madeira, que por sinal eu gosto bastante. A gente pode revestir paredes inteiras com painéis de madeira.
É só tomar cuidado para, em ambientes menores, nós colocarmos um tom de madeira mais claro, e o ambiente, se for bem grande, você pode escolher o tom que você quiser. E quanto maior for o ambiente, ele vai ficar mais bonito, vai dar um efeito bem legal. Então a madeira você pode usar também para revestir uma parede ou meia parede. É uma textura extremamente versátil para a gente utilizar em várias situações, é a madeira. Os painéis de madeira, especialmente paredes inteiras, se você for utilizar em banheiros, por exemplo, só verificar se tem uma madeira tratada certinho para isso, se a madeira que você vai utilizar, o fabricante recomenda que coloque em banheiro. É a mesma situação daquelas pastilhas de material orgânico que eu falei. No mais, você pode colocar aí no seu projeto que vai ficar muito bonito. Depois temos os nossos queridíssimos papel de parede, que, como diz, é pau para toda obra, você pode colocar em vários lugares. Você só tem que tomar cuidado também com o tipo de papel de parede, porque tem vários tipos, tem o vinil, o vinilizado, o acetinado, e cada um é bom para um lugar. Aqui eu acho que eu coloquei os tipos de papel de parede. Tem esses estilos mais florais, que lembram um pouco... Tem aquele estilo vintage ou vintage, aquele estilo mais antigo. E tem muitas pessoas que gostam, outras preferem um material mais moderno, estampas novas, estampas geométricas. Aí vai do gosto do seu cliente. Aqui a gente tem os tipos de papel de parede, como eu falei, tem o vinílico, o vinilizado. O vinílico você pode utilizar tranquilamente em banheiros, lavabos, cozinhas, porque ele é lavável. Você pode jogar água nele e lavar. O vinilizado, ele tem que ser só limpo, com pano úmido. Então, só cuidar com a textura, a hora que você colocar. Se você estiver colocando um papel de parede de um fabricante específico, verificar se esse papel é vinílico, vinilizado ou acetinado, para depois, quando a cliente for colocar o papel de parede na casa dela, não ter problema. Muitos sites de fabricantes disponibilizam as texturas de papel de parede. Inclusive, na nossa biblioteca de texturas aí tem vários papéis de paredes que foram retirados, que eu retirei dos sites para montar essa biblioteca. Então, muitos papéis de parede que estão ali existem mesmo. Então, só cuidar com isso. Se ela estiver escolhendo num catálogo lá e quer colocar para ver como fica, verificar se ele é acetinado ou vinílico. Mas isso aí normalmente até os próprios vendedores de papel de parede orientam. Aqui tem o acetinado, que é aquele mais brilhosinho, o de TNT, que é tecido, não tecido. Esse aqui, na verdade, eu nunca vi desse, só dos outros. Tem os que são feitos de mica, que alguns imitam madeira. Tem uns papéis de parede, inclusive, muito legais, que imitam aquelas pedrinhas que a gente viu antes, a canjiquinha, muito bem, fica muito legal. E uma tendência nova aí que o pessoal está utilizando, eu vou até testar na minha casa também, é colocar tecido. Então, se você encontrou um tecido aí, ou quer fazer uma combinação como essa da foto da direita, tecido, cortina, lençol, pode fazer sem problema, que hoje o pessoal está sim utilizando tecido nas paredes. Então, só para deixar aí essa dica, às vezes você quer fazer uma combinação ali, acha que não existe, mas existe sim, pode fazer tranquilamente e fica bem legal, na minha opinião. Depois tem os adesivos, que a gente pode colocar em vários lugares também, dispensa muitos comentários, ele é de vinil também. E dá para fazer várias composições aí. Na sua biblioteca de texturas tem uns par de adesivo lá que você pode utilizar para vários ambientes. Aqui é um outro tipo de adesivo que o pessoal está usando bastante agora também, que são os painéis inteiros, normalmente com paisagem. Fica bem legal. Eu utilizei um dia desses numa escola de inglês.
Tinha um cantinho lá na sala, é uma sala grande, depois no decorrer das aulas eu vou até acabar mostrando. Era uma sala grande e tinha um canto perdido. Então eu fiz uma sala de leitura e coloquei um bosque lá, ficou bem legal. O cliente gostou bastante. Então você pode também, se você encontrar alguma paisagem, pode colocar que o pessoal tem reproduzido também em vinil e fica bem bonito. Depois tem as texturas, os grafiatos e os efeitos de tinta que dispensam muito comentário. Você pode utilizar eles em conjunto com papel de parede, por exemplo, igual a gente vê nessa imagem aí, duas paredes, que fica bem legal. Então, essas são algumas dicas de revestimento de parede, porque na próxima aula nós vamos começar a trabalhar as texturas, os revestimentos de parede da cozinha, banheiro, alguma coisa já na sala. Então fica aí essas dicas para, se você ainda não estava familiarizado com esse tipo de assunto, de texturas e pode ser usado, então na próxima aula a gente já começa a fazer as nossas texturas nas paredes e nossos revestimentos em geral. Então, até na próxima aula.